Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Hoje, temos a nossa live sobre birra, tá? Como lidar com ela, com a psicóloga Amanda Andrade. A Amanda já entrou, a Vera, a Ludmilla, minha sogra, a Ludmilla, nossa colaboradora lá na Lale Baby. A Bruna, a Thaís. Vou chamar a Amanda aqui, tá? Pessoal, quem tá entrando, coloca de que cidade é, tá? Se tem filhos, coloca pra gente a idade, pra gente conhecer vocês melhor, tá bom? Vou chamar a Amanda, então, a nossa convidada aqui. Oi, Amanda, boa noite. Oi, boa noite. Ó, e hoje a gente não combinou, né, Amanda? Mas hoje é dia do psicólogo, né? Então, os parabéns para Amanda, né? Eu também sou formada em A psicologia, nós, né? Para nós, né? Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia também, já atuei, hoje não atuo mais, mas hoje é nosso dia e a gente quer te parabenizar, porque é um trabalho super bonito, né? E que cada vez mais eu acho que o pessoal está dando, né, mais importância e quebrando os preconceitos em relação ao trabalho do psicólogo, né? isso aí, obrigado para você também, né? Meus parabéns para as psicólogas aí que estão entrando, que estou vendo que tem um pessoal entrando aí que também é psicólogo. Um feliz dia para Isso nós, né? mesmo. Finalzinho do dia agora, né? Um feliz dia, isso mesmo, né? E como a gente sempre, né, fala, psicólogo não é só pra gente louca. Afinal, quem é normal hoje em dia, não é verdade? Ainda mais com essa quarentena. E eu acho assim que hoje se vem quebrando muito tabu. E nós, como mães, a gente devia sair da maternidade com um psicólogo já, né? Do nosso lado. É, Porque poderia eu acho que mesmo. muita mudança, né? Na hormonal, emocional, física, psicológica, né? Na Ó, rotina. isso mesmo. O pessoal tá entrando. Pessoal, quem tá entrando, coloca pra gente se o som tá bom, se vocês estão escutando bem. Pessoal que tá acenando pra gente. Legal. O Thiago tá me falando assim que meu volume tá um pouco baixo. Amanda, você tá me escutando bem? Estou ouvindo bem, para mim tá jóia. Tá? Pessoal que tá entrando. Nós preparamos com muito carinho, gente, para vocês essa live. E eu tenho certeza, ó, a Pri, né, nossa grande amiga, mãe do Miguel. Ela disse que o som tá ótimo. Então, acho que é Ai, que isso, bom. né? Lud também, falando que o som tá ótimo. Isso mesmo, pessoal. Paula, entrando. Oi, Ah, Paula. fono. Bastante gente conhecida. E aí já estou vendo umas mães que fizeram Sim. perguntinhas. E, Alessandra, recebi bastante Uhum, perguntas no Face como no Instagram. Acho que a sim, gente tem bastante coisa para conversar mesmo, bastante dúvidas, né? sim, De como sim, está dando aí com esse momento. sim. Ó, vi que a minha tia, Euseli, entrou. A Cris, minha prima lá de Curitiba. O pessoal tá entrando. Então, pessoal, assim, fiquem com a gente até o final, porque nós preparamos e eu garanto para vocês que nós vamos aprender a lidar melhor e aprender sobre a birra mesmo. Que eu acho que para a gente mudar algum comportamento ou melhorar alguma coisa, a gente precisa de conhecimento, né? Então, garanto que quem ficar com a gente até o final, com certeza vai aprender muito. E quando se deparar numa situação de birra, vai saber lidar melhor com essa situação, né, Amanda? Sim, com certeza. Isso Bom, mesmo. pessoal, vou me apresentar para quem está entrando, que eu estou vendo, tem bastante gente que eu não conheço. Então, vou estar me apresentando. Meu nome é Amanda Andrade, eu sou psicóloga, né? Estou aí atuando há 9 anos. Eu atuo há esse tempo tanto na clínica, né, infantil e adulto,
como também na parte escolar, tanto na PAI como também em escola municipal, né, de educação. Então, assim, minha experiência é bastante com criança, além dos adultos, é bastante com atendimento de crianças. E eu vim hoje assim para trazer para vocês um pouquinho realmente daquilo que a gente pode estar acrescentando na vida de vocês, não só pais e mães, né? Porque eu estou vendo que tem titias aí que não são mães ainda, mas que, né, podem ser ou vão lidar com sobrinhos, os educadores também, né? Então, assim, todo mundo que vai ter contato com uma criança que pode estar aí tendo uma birra, né? Fazendo uma birra em algum momento, né? Sim, sim. E também vou me apresentar, né? Acho que quem já segue a gente já vem acompanhando o nosso trabalho. E quem não conhece, né? Eu sou a Alessandra, sou fundadora da Lali Baby. Eu e meu marido somos sócios, a gente tem o e-commerce, né? Nós fazemos venda online, nós trabalhamos com produtos para bebês e também temos a loja física em Apucarana, Paraná, né? E eu sou formada em psicologia, já atuei nessa área também, que é minha paixão também, que eu falo que já faz parte da minha vida, né? Mas também comecei a me apaixonar por essa parte também, principalmente atender as mamães. É tão gratificante a gente ver que a gente ajuda e auxilia essas mamães, esses pais, né? Principalmente os de primeira viagem. Então, assim, nosso trabalho vai além de vender um produto, né? Vai no auxílio mesmo que a gente precisa. E por isso que a gente se preocupa tanto em estar oferecendo conteúdo, faz parceria, né, com esses excelentes profissionais como a Amanda, que eu super indico, né? Conheço o trabalho dela, né? Como eu disse, nós estudamos juntas. A Amanda é minha madrinha de casamento. Então, assim, conheço o trabalho dela de perto. E eu super indico mesmo, assim, né? E ela também, né, trabalha muito com as crianças, com orientação de pais. E é muito bacana o trabalho dela. Pessoal, e hoje, assim, eu quero dizer para vocês, nós vamos falar, né, Amanda, sobre a birra, como se deve fazer da maneira, vamos dizer, correta, né? Mas, assim, eu vejo que quando eu posto algum vídeo aqui, algumas mães falam, ai, Alessandra, acho que eu tô fazendo tudo errado, aí me enviam por direct, né? E não é isso, tá, gente? Primeiro, nós queremos acolher vocês, tá? É uma conversa sem julgamento. Lógico que às vezes você faz diferente, né? Isso é E dá normal. certo. E dá certo também, né? E muitas vezes a gente erra também. E nós também erramos, né, Amanda? A Amanda é mãe também. Eu sou mãe da Sofia, de 2 anos e 3 meses, que está naquela fase da birra, né? Então, assim, não é para vocês pensarem, acho que eu sou uma péssima mãe, porque eu faço totalmente diferente do que elas falaram. Não, né? Cada criança é uma, cada mãe é uma, cada pai. Então, primeiro, nós queremos acolher vocês, mães e pais. Tá bom, pessoal? E assim, como eu disse, a gente não consegue ser 100% perfeito na educação, né? Mas a gente adquirindo conhecimento, eu acho que tudo fica bem melhor e mais fácil. E a gente tendo esse apoio, né? E eu queria que a Amanda começasse a falar para a gente. Agora eu vi aqui que a Suzy entrou. Oi, Suzy. Suzy gravidinha. Mamãe de poucos meses. Já tem a Manu, né? Agora gravidinha. Pessoal. E eu queria que a Amanda, então, falasse para a gente o que é ser pai, o que é ser mãe, né? Sobre esse papel. Sim. Na verdade, é bem isso que a Alessandra disse, né? Às vezes vão ter algumas pessoas aí assistindo que vão falar assim, mas eu faço diferente, tem dado certo. E é esse que é, né, que é o tchan, né? Na verdade, é assim, não tem uma receita de bolo, né? Igual quando eu falei que até anotei aqui algumas perguntinhas de algumas mães, né? E elas vieram, mas o que eu tenho que fazer? Como que eu faço? E, na verdade, a nossa intenção hoje não é dizer o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Sim. Cada situação, cada criança se comporta de uma maneira diferente, a família leva um ritmo diferente uma da outra, então não tem uma receita para a gente falar o que deve ou não ser feito, Sim. né?
Uhum. Mas existem alguns pontos, algumas coisas que, às vezes, se você não tem conhecimento daquilo, acaba sendo mais difícil, né? E a partir do momento que você conhece o desenvolvimento da criança, enfim, né, algumas outras coisas que a gente vai falar hoje, fica um pouco mais fácil. Então, assim, ninguém nasce, né, sabendo ser mãe, sabendo ser pai, o que que deve ou o que não deve ser feito, né? No início é tudo muito difícil, né, porque a gente muda a rotina. Então, e assim, como que é? Você acaba trazendo para o teu aprendizado, né, coisas, experiências que você passou, como filho, né? Então, assim, só que você tem que pensar que a mãe teve algumas experiências e o pai teve outras experiências. Então, são duas pessoas com experiências diferentes, que foram educados de maneiras diferentes, né? Tentando educar um outro serzinho aí, um outro anjinho que veio, né? Então, assim, o quanto é importante a gente identificar que nós pais, né, e nós que lidamos com crianças, não só pais, mas nós trazemos para o nosso dia a dia coisas que deram certo na nossa educação e coisas que também não deram tão certo, né? Porque os nossos pais eles vão tentando, né? Algumas coisas vão errando, vão aprimorando. Então eles vão trazendo algumas coisas que vão dando certo e continuam e outras coisas que não deram tão certo. Mas o mais importante mesmo é a gente saber e saber que a gente pode fazer diferente, né? Diferente daquilo que nossos pais fizeram, diferente daquilo que às vezes eles fizeram e não deu tão certo. Uhum. E como, Amanda, que a gente pode fazer diferente? O que a gente precisa saber para fazer diferente? Sim. Na verdade, hoje eu selecionei alguns pontos que são assim muito importantes para que a gente saiba, para que a gente consiga traçar esse caminho dessa criança, né, da melhor forma possível, né? Então, tem 7 pontos, tá? Então, o primeiro ponto é conhecer sobre o desenvolvimento infantil, né? Então, assim, é muito importante, a partir do momento que a gente tem contato, que a gente vai estar com essa criança, que a gente conheça um pouco, né, sobre o desenvolvimento, né? E daí, quando eu falo desenvolvimento, alguém fala assim, ah, mas tem o que é considerado normal, o que não é normal, e não. Normal, né? Que não existe, É, né? assim, existem algumas, né, algumas coisas assim que são consideradas um desenvolvimento dentro da normalidade, assim, para que a gente não chegue a escorregar, a esperar demais para buscar ajuda. Existem os marcos do desenvolvimento, então, assim, não quer dizer que eles devem estar fazendo aquilo naquela idadezinha, mas eu também não posso ir estendendo isso e deixar acontecer achando que vai uma hora, vai começar, né? Então a gente tem que se ater a esses marcos, né? Uma outra coisa é criar um vínculo. Então, às vezes o vínculo a gente vai falar assim, ah, mas um vínculo, como que é um vínculo? Eu tenho um vínculo com meu filho, mas nem sempre a gente tem um vínculo saudável, né? Então, esse vínculo, assim, às vezes seja um vínculo emocionalmente não saudável para a criança, né? Sim. Então a gente precisa ter um bom diálogo, saber, né, dialogar, conversar com essa criança, saber corrigir, né? Uma forma de fazer essa correção da melhor forma, fazer o uso de reforço, e quando eu digo reforço também não é aquele reforço, faz isso porque você vai ganhar aquilo, e não, é um Sim. reforço social, um reforço espontâneo, que é aquele reforço que faz com que a gente goste de agir de algumas formas porque vai agradar ou porque a gente vai estar fazendo certo, né? Entender a origem, tá? Então é muito importante que a gente entenda a origem e é muito importante que a gente quebre o ciclo. Então, é bem aquilo que eu falei no começo, quebrar o ciclo. Não é porque a gente foi criado de uma forma que a gente vai ter que fazer daquele jeito para sempre, né? A gente tem sempre alguma coisa para aprender, sempre tem mais para a gente trazer para as nossas crianças. Sim. Eu acho assim que nossos pais, nossos avós,
eles aprenderam a educar de uma maneira mais autoritária, né? E Então, assim, era tudo através do medo. Eu vejo, né, histórias na minha família, assim, que e nossos pais também, a gente já foi criado com certo autoritarismo, menos que nossos pais, né? Mas com autoritarismo, né? Na base do medo mesmo, né? Ah, eu morro de medo, por isso que eu não vou fazer, né? E nós, pais, eu acho que nessa geração agora, eu acho que a gente está colocando a afetividade em primeiro lugar, pelo menos tentando, né? Colocar a empatia, a afetividade, né? Eu acho assim, o que nós queremos, Amanda, como pais dessa nova geração agora, né? O que você acha assim que nós queremos e como a gente quer levar a educação dos nossos filhos, assim? a gente busca, né? Na verdade, eu vejo essa geração de pais, essa geração nossa, né? Tendo que lidar com as tecnologias, tendo que lidar com toda essa, né, novidade aí, que pra gente é tudo muito novo, né? Eu falo que as crianças já nascem anos-luz da gente, Com né? certeza. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, querer dar uma educação para essas crianças que visem, não que a criança obedeça por medo, né? Não que ela aprenda a só obedecer. Porque, afinal, se você ensina uma criança a obedecer, ela não vai discernir, né, o que está certo do que está errado. Ela só vai aprender a obedecer. Então, se tem uma pessoa que está ali e ela se sente acuada ou ela sente que aquela pessoa é mais do que ela, independente do que a pessoa fale para ela, ela vai estar obedecendo. E, na verdade, não é isso que a gente quer, né? A gente quer dar uma educação transformadora, uma educação em que eles aprendam a ser assertivos, colocar a opinião deles, a saber o que é certo e o que é errado, principalmente que eles saibam valores, né? Éticos, sejam éticos, que eles sejam empáticos, né? Que eles saibam dar a opinião deles. Então, assim, eu acredito que sejam solidários, né? Hoje a gente precisa tentar criar filhos solidários, né? E como você falou, né? Não que a gente julgue nossos pais, foi a maneira que eles aprenderam a nos educar, os nossos avós, né, foram as maneiras que eles foram aprendendo e que eles, né, foram educando. Mas vai se mudando de geração em geração, tanto que nós já estamos diferentes, né? Como você Sim, disse, os tempos são outros, as crianças são outras, né? E principalmente. né? E a gente precisa dar o exemplo, além de tudo. E por isso que a gente herda muito dos nossos pais, então acho que metade é herdado e a outra metade a gente vai aprendendo a lidar com essa nova situação, com esse novo cotidiano nosso. E a gente precisa dar o exemplo. Eu acho que não adianta a gente bater e cobrar da criança que ela não bata, né? Porque eles copiam tudo. Eu vejo pela Sofia mesmo, ela copia até o meu tom de voz, gente. Até o meu tom de voz. Quando eu falo com a minha cachorrinha, ela fala igual. E é o que eles aprendem, né? A gente é o espelho, né? A gente precisa dar esse exemplo, né? Sim. Sim. Então, assim, as ações, elas precisam ser mais afetuosas, né? As crianças precisam entender que você está ali para o bem dela e não para uma rivalidade, não na violência, né? Para que a gente tenha mesmo um mundo, né? A gente tenha pessoas, adultos depois, mais empáticos, mais solidários, né? E hoje eu vou até pontuar aqui que eu acho que entra bem nisso que a gente está falando. Eu tive uma pergunta de uma mãe, na verdade não foi até nenhuma pergunta, foi uma observação. Ela mandou no Face que ela está tentando fazer tudo diferente de como foi a educação que ela teve. No caso, essa mãe, né? Não quero generalizar, mas assim, essa mãe teve uma educação difícil, apanhou muito, situações muito complicadas, e ela disse que ela sofreu muito. E ela fala que não quer fazer, ela assim tem 2 filhos e não quer fazer isso com os filhos. Só que nessa de não querer fazer isso e só ter tido esse exemplo de educação, ela está se vendo muito perdida na educação desses filhos, né? Porque assim, ela não teve irmãos, então ela não tem sobrinhos, o marido a mesma situação.
Então, assim, ela não tem referência de educação sem ser a que ela teve dos pais, sem ser a que ela teve com a família. Então, isso é muito difícil, né? E eu acho que nesse momento é um momento de procurar ajuda mesmo, né? Porque a gente não se vê perdido numa situação, se vê cheio de dúvidas e às vezes você está errando e continuar ali, né? Batendo nas teclas erradas, né? E eu acho que muitas vezes, principalmente durante a birra, a gente se pega fazendo igual aos nossos pais. Mesmo sem a gente pensar, né? Estou fazendo, mas é meio automático, né? É o único exemplo, às vezes, que a gente teve, né? Sim. né? A gente precisa respeitar os nossos filhos, saber negociar de uma forma mais empática, colocar sempre a verdade para ele, porque às vezes a gente também começa a entrar naquele ritmo de estar sempre mentindo, sempre inventando uma desculpa, e as crianças são muito espertas, São. né? Até a Thaís colocou aqui, as crianças cada vez mais inteligentes e mais espertas, e é isso mesmo. Até a Vera comentou aqui, e eu vi a Vanessa também. Vanessa, saudade, eu fiz magistério com a Vá. A Vanessa Mazeto, a Amanda conhece. Já foi professora lá, né? Ou é professora ainda, né? É, coordenadora lá da PAI. Ó, a Vanessa, coordenadora, que legal, Vá. Então, e até a Vera comentou assim sobre o cantinho do pensamento, né, Amanda? Eu vou sair um pouquinho fora, assim. Eu não sei, eu como, né, quando eu atuava, eu sou contra o cantinho do pensamento, porque eu acho que a criança, ela não tem maturidade ainda, né, para ficar lá e pensar no que ela fez de errado e que isso não vai mudar o comportamento dela, né? Eu não sei se você concorda comigo. Na verdade, lá nesse cantinho do pensamento, ela vai pensar em tudo, menos no que ela fez. Menos no que né? ela fez. Ela vai pensar que raiva que eu sou do meu pai, da minha mãe. Isso mesmo, ela vai pensar na raiva que ela tá de ter que ter deixado de fazer aquilo que ela tá fazendo, sabe? Na raiva que ela tá daquela mãe, daquele pai, né, que colocou ela ali, no que ela pode fazer a hora que ela sair dali para essa pessoa que pôs ela ali, né? Menos menos aprender um comportamento adequado, né? isso. Fora que para você deixar ela ali, às vezes você vai ter que lutar com ela para ela parar ali, se ela estiver muito nervosa naquele momento. E você vai deixar a criança ali sozinha. Então, nós não somos a favor do cantinho do pensamento. Não, gente, não, porque eu era muito contra o cantinho do pensamento quando eu atendia, tá? Porque assim, era muito falado. Teve uma época que era moda, né? Era moda o cantinho do pensamento. Na verdade, assim, esse cantinho do pensamento, nós temos que pensar, né, pela criança, né? Nós que somos os adultos, né? Uhum. Então, assim, quando nós estamos com muita raiva de alguma situação que aconteceu, quando você se isola ali, né, para você, sei lá, às vezes você saiu do ambiente onde você está muito estressado e foi para um ambiente mais tranquilo, que seria, no caso, o cantinho do pensamento. O que você faz naquele lugar? Você pensa, nossa, o que você fez, como você pode fazer diferente em outra situação. Não, porque você está com muita raiva. Então ali você só vai pensar em, poxa vida, aconteceu isso e isso, eu não acredito que fulano fez isso. Então assim, raiva, eu quero sair daqui. Eu vou sair daqui, onde eu vou. Então assim, a gente tem que se pôr no lugar dessa criança. Aí entra a empatia, né? Então assim, na hora da raiva, né, o melhor a se fazer é se acalmar. E a calma, cada um é diferente, né? Nós se acalmamos de formas diferentes, cada um tem algumas coisas que acalmam, né? Precisa se acalmar, e o pai e a mãe precisa, né? Os pais, os avós, enfim, ensinar um modelo correto para ela, conversar com ela sobre aquilo que aconteceu, né? Falar para ela o quanto foi negativo, como ela poderia ter feito diferente, né? Então, assim, esse é um aprendizado, né? Só colocar no cantinho. Sim. Eu tô vendo bastante mães falando, errei. Gente, vocês fizeram achando que estava fazendo certo. Isso não tem problema nenhum, tá? Como eu disse no começo, né? É uma tentativa. Isso, e depende da idade. Chega a partir... Por isso que eu disse lá no começo que a gente precisa aprender, estudar um pouquinho a respeito do desenvolvimento infantil. Porque a partir de uma certa idade, a criança ela já tem maturidade suficiente, né? Para ela conseguir discernir e conseguir sim, mas não assim, imposta a ir para o cantinho do pensamento.
às vezes ela tem um cantinho da casa onde ela se sinta mais tranquila. Então, nesse momento, quando ela estiver muito nervosa, né, ou ela tiver feito algo de muito errado, que os pais expliquem para ela, olha, se você quiser ir lá na tua poltrona que você se sente mais confortável, para você, né, para você refletir sobre o que você fez. Mas aí ela já tem que ter uma maturidade de reflexão, né, de se colocar no outro, né? E aí já E não não se sentir faz. sozinha ali naquele cantinho, né? Porque às vezes vai ficar no cantinho sozinha, desamparada, naquele momento de raiva, né? Que ela Não precisa é de o... um apoio, né? E o Sim, pessoal sim. está falando aqui, Amanda, do pote da calma. Vou passar para você a pergunta. O que você acha? Porque eu gosto, mas o que você acha? Sim, na verdade tem vários tipos de pote da calma, né? Tem aquele potinho que a gente faz que trabalha até as questões sensoriais mesmo, né? Que ajuda a se acalmar. E aí eu acho que é super legal, não só o pote da calma, mas você discutir com seu filho o que deixa ele mais calmo. Tem criança que gosta de tomar banho, Sim, muita raiva, euforia, acabam pegando lá a naninha ou um ursinho que gosta muito e acabam dormindo. Outras crianças ouvem música, né? Então, as crianças gostam de ficar no colo, nessa idade que a gente está falando, né? sim. Dos 2, 3 anos, né? Até Uhum. os 5, mais ou menos, né? Então, assim, é ideal que os pais procurem aprender, entender com os filhos, né? E aprender junto também a forma que ele se acalma. Daí entra o pote da calma, entra algum objeto que ele goste muito, alguma atividade que ele gosta muito, massinha, enfim, né? Sim. Entram. Vai desviar o foco, né? Para uma coisa diferente, né? Vai desviar o foco daquela raiva, né? E o pessoal tá Sim, perguntando o que é o pote da calma. O pote da calma, ele pode ser feito de várias maneiras, mas eu geralmente faço com uma garrafinha de água, coloco glitter dentro, estrelinha. E quando a a criança pega, né? lantejola, Lantejola, pode colocar até objetos pequenos dentro. E quando ela vai pode. girando, ela vai brilhando, as estrelinhas vão andando, ela começa a observar aquilo, né? Você vira ela de ponta cabeça até descer tudo, né? Aí você vai Sim, olhando a parte sensorial do identificar ali o que está caindo, a velocidade que cai, que não cai, despenca por estar sim. na água devagarinho. Então, assim, tudo isso pode ir acalmando, sim. É bem legal, Eu tá? também gosto bastante do Pós da Calma. Tá? Ô, pessoal, e eu acho assim, né, Amanda, que as pessoas elas precisam aprender que o comportamento delas tem uma consequência, né? E que Sim, geralmente, se é um comportamento ruim, às vezes vai ter uma consequência ruim. Ou até, como a gente estava conversando, né, esses dias pra live, se você sujou, você vai ter que limpar, né? Tudo tem uma consequência, né? e aí entra realmente a birra, Uhum. né? Então, assim, o que que é uma birra, né? Então, uma birra é um comportamento natural, né? É um Sim, comportamento normal e natural. E daí você vai falar para mim assim, ai, mas o meu filho faz uma birra que você não está entendendo. Isso não é natural, isso não sim. pode ser normal. Mas assim, cada criança é diferente, né? Uhum. Então, assim, uma vai fazer uma birra mais tranquilinha, né? Uma só vai ali dar Sim, sim. fazer um escândalo, rolar no chão, pular, né? Então, assim, cada criança é de uma forma diferente, né? E a birra, ela faz parte do desenvolvimento infantil. Então, ali tem até, eles falam, brincam lá, né, com a birra dos 2 anos, adolescência, né? Sim, Adolescência, sim. um pouquinho aí daqui a pouco, mas assim, Uhum. essa faixa etária, essa idade, né, o desenvolvimento, a criança, ela não sabe lidar de outra forma. Ela se frustra, ela passa por situações que ela não gostaria e ela só tem isso, ela só sabe se expressar dessa forma, né? Com intensidade, mas a birra é uma forma de expressar uma frustração, é uma forma de expressar uma situação que é indesejada, que tá deixando ela confusa, chateada, né? Então, o que a gente tem que entender é que ela é normal, é uma fase do desenvolvimento onde a criança está aprendendo a lidar com seus sentimentos, a lidar com aquilo que ela não gosta. Eu acho que as pessoas têm que aprender a julgar menos isso.
como você disse, é uma coisa normal do desenvolvimento, é uma etapa normal. Estranho seria se a criança não fizesse birra, né? Isso, eu vou aproveitar para responder a pergunta de uma mãe ali. Uma mãe perguntou assim, e quando acontece a birra perto dos outros, em ambiente público? Isso é duro, hein? E aí? O que a gente sente faz? muito julgada, né? Até a gente se julga mesmo. Ai, meu Deus, tá todo mundo olhando pra mim, eu sou uma péssima mãe, o pessoal olhando isso, daí é criança mal educada, né? Isso aí é o principal, né? Muita gente que não conhece sobre o desenvolvimento infantil e não sabe que isso é normal nessa idade, acha que é falta de educação. A gente escuta falar, nossa, a criança é sem educação, né? Mal educada. E, na verdade, os pais se sentem constrangidos, não sabem como lidar nessas situações, e em vez de melhorar a situação que era desse tamanho se torna um bolo de neve, né? Porque, assim, outras pessoas começam a interferir, né? Quando acontece uma coisa perto dos outros, as pessoas começam, não faz isso, faz assim, com o meu eu fazia assim, ou eu acho que é legal. Então, assim, todo mundo quer dar um palpite, todo mundo quer interferir, e isso é terrível para todo mundo, para a criança e para os pais, né? Então, uma mãe perguntou, eu acredito que a melhor forma de lidar com uma birra em público é retirar essa criança desse ambiente, né? Mas não é retirar para bater, não é retirar para fazer ela ficar quieta, não. É retirar para que ambos se acalmem, né? Porque o que acontece? Que a criança faz uma birra, nós pais ficamos assim muito nervosos. A gente fica tanto quanto a criança, a gente fica muito nervoso. E ninguém consegue acalmar o outro se você também está nervoso, né? E até, Amanda, o pessoal questiona muito, que é uma polêmica, né? Mas essa questão da palmada, de bater. Eu sempre falava assim, né? Quando você bate, você está descontando a sua raiva, que você tá de ter passado vergonha, ou você está ensinando a criança? Está ensinando a criança o quê? A bater, né? Então a gente tem que parar para pensar, né? Isso. Porque é o nosso exemplo, né? Igual a gente disse lá atrás, o quanto é importante o nosso exemplo, né? E a gente acaba batendo, não é para educar, é para descontar aquilo que na hora a gente está passado, né? Então, assim, a criança tira a gente do sério e na hora, em vez da gente se acalmar, a gente desconta na criança, batendo. Porque se a gente for pensar que a gente está educando, eu sei que muita gente vai falar assim, mas é só uma palmadinha, né? Eu dei. Algumas mães, alguns pais vão dizer isso. A gente sabe que todo mundo é de carne e osso, tá, gente? A gente sabe. Mas existem outras formas de lidar, né? Isso que é importante, né? Então, em vez da gente dizer que não deve se bater, a gente pode ensinar, a gente pode orientar, né? Até nas orientações de pais, quando eu faço, né, das crianças, ensinar novas maneiras de educar, né? Porque se você bate, pensa, né? Vamos pensar junto assim, Alessandra, que forma de amor é essa? Que você tem que aguentar uma pessoa te bater, ela te ama tanto e ela te bate? Será que é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos, né? Que lá na frente, né? Você pode aceitar que uma pessoa te bata porque ela te ama? Porque ela está querendo te ensinar alguma coisa? É estranho, bem mais complexo do que a gente imagina, né? É uma relação mais complexo, né? É bem assim... É complicado a gente falar que a gente está ensinando alguma coisa para uma criança batendo, né? Sendo que a gente... A gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que isso pode ser... o assunto para uma outra live, né? Amanda, isso aí... E o que você acha que a gente deve fazer assim quando a criança está no pico da birra, né? Como a gente faz para ajudar ela? Sim. Na verdade, o principal é se acalmar, né? Hoje eu vim trazer essa reflexão para a gente, né? Para os adultos que lidam com as crianças, né? Então, assim, o principal é nós, adultos, que já sabemos lidar com as nossas emoções, ou pelo menos era para saber, né? A gente sabemos lidar, né? Mas a gente já tem maturidade suficiente
para saber lidar com as nossas emoções, para saber lidar com os nossos sentimentos. Então, se acalmar. E a gente precisa aprender ao que a gente deve, o que a gente faz que a gente se acalma nesse momento, né? Então, assim, se são pais, vou dar um exemplo. Se são pais que estão com a criança em casa, são duas pessoas diferentes. Às vezes uma é mais tranquila, a outra sai fora do sério mais fácil ali com essa situação. Uma sabe lidar mais, o outro sabe lidar menos. Então, assim, é bom que numa casa as pessoas conversem e elejam quem ali sabe lidar melhor nessa hora, né? Não quer dizer que então sempre vai ser aquela pessoa, não é que sempre vai ser aquela pessoa, mas sempre tem uma pessoa que na hora do vamos ver, consegue manter um pouco mais a calma, né? E aquela que às vezes fica mais estressada, que ela saia um pouquinho do ambiente, ela se acalme primeiro e que depois ela retorne para dar continuidade, né, na educação, né, naquele momento ali, na intervenção da birra, né? Porque na verdade a gente precisa, o que a criança precisa é de acolhimento, né? Essa criança precisa de afeto, ela precisa de Eu acho que acolhimento. essa é a palavra-chave, né? Acolhimento nesse momento. A gente se E controlar para conseguir acolher essa criança, né? é E isso só está mesmo, né? demonstrando a sua frustração ali. Ela não sabe lidar, que é o que você acabou de falar, a birra, né? Ela não sabe lidar ainda com a sua frustração, né? Então, ó, eu vou falar para você agora um pouquinho sobre essa famosa fase dos 2 anos, né? Adolescência aí, Sim, né? Daí sim. todo mundo meu filho está na adolescência da infância, dois Que é o anos, que dois nós anos estamos passando. Aqui em e meio. casa, acho que você aqui também. Nossa, sei como, né? E como? E por quê? Por que que chama adolescência da infância, né? Como que é a fase da adolescência, se a gente for pensar? A fase da adolescência, né? O adolescente ali, ele não é adulto, né? Mas ele sabe que ele pode, que ele consegue fazer muitas coisas que os adultos fazem, né? Então ele sabe que se ele quiser, ele vai poder namorar. Se ele quiser, ele pode fazer coisas que os pais às vezes não deixam, né? Ele sabe que ele pode beber escondido, ele sabe que ele pode fazer coisas que para os pais são coisas erradas e coisas que eles vão ter consequências ruins. Uhum. Então, eles sabem que eles conseguem fazer isso. Só que vem os pais e barram. Sim. Os pais querem o quê? Ensinar que com essas situações, com essas coisas que eles podem fazer, porém eles não devem, porque terão consequências não boas, né? Consequências negativas. Então, essa é a educação e essa é a rebeldia da adolescência, quando o adolescente, ele sabe que ele pode fazer, mas vem alguém e diz que ele não pode mais. Então, ele não é mais criança, porque também ele é cobrado, ele tem cobranças, né, Sim. a mais que as crianças, então ele se vê nesse meio. Por isso que lá nos 2 anos, a gente diz que é a adolescência da infância. Sim. Porque as crianças, elas já notam que ela pode subir no armário, que ela consegue subir em cima do rack, que ela pode pegar uma coisa na pia, que ela sabe que ela consegue, só que os pais estão ali para tesourar, para mostrar, para ensinar, para educar que aquilo que ela até pode fazer, mas ela não deve, porque ela vai ter consequências ruins. Tá aquele friozão. Sofia quer colocar shorts, quer colocar saia, é aquela birra, porque ela quer impor Isso. a vontade dela. Mas que nem você Ah, é igual você falou, tem a consequência ruim, né? Vai tomar friagem, pode ficar resfriada, né? Só que para eles é meio difícil entender, né? Eles não é têm maturidade ainda, né? isso mesmo. Eles não têm maturidade suficiente para entender que eu posso, mas não posso. Que negócio é É, esse? é, Né? é bem Que isso. coisa. E eu acho que o legal também é a gente entender, né, Amanda, o que desencadeia a birra, né? Porque eu percebo aqui em casa que quando a Sofia tá com sono, eu não posso pedir nada, que ela joga tudo no chão, ela me desafia o tempo todo, ela dá risada da minha cara. Então, Ah, assim, se ela tá com sono, eu não posso cobrar muita coisa dela, porque o remédio é aí dormir. que tá. É isso, ó, Alessandro. O Uhum. principal é a gente conseguir identificar o que está acontecendo antes da birra, né? O que Sim, aconteceu que encadeou né, a birra tomar força aí, né? Então, sim, a partir do momento que a gente identifica isso, a gente pode prevenir, a gente pode fazer
algumas coisas para que não aconteça a birra, porque é muito mais fácil a gente lidar antes do problema do que depois que o problema já está ali, né? Depois que já está aquela cena tenebrosa acontecendo, né? Então, assim, é importante a gente saber mesmo o que está acontecendo com a criança que ela fica, que é mais propício a ela ter uma birra, né? Fazer uma Porque birra, né? assim a gente consegue prevenir, né, Amanda? Eu percebo assim que, por exemplo, ela está assistindo um desenho e eu falo, ó, daqui a pouco a gente vai tomar banho. Quando acabar o desenho, nós vamos tomar banho. Mesmo que ela dê uma resmungadinha, queria continuar assistindo, acabou o desenho, eu tiro ela para tomar banho, ela resmunga, mas não é aquela birra terrível. Agora eu percebo assim, que se a gente fosse lá e tirasse ela do sofá, nem tivesse acabado o desenho ainda, eu ia estar faltando respeito com ela, né? E aí sim que eu ia gerar uma birra muito grande, porque ela ia espernear, porque ela não queria ir, e com razão, né? Sim. Então, assim, ó, isso é legal, né, pro pessoal que está assistindo, a gente focar mesmo. Acho que essa é a principal, acho que isso é o principal mesmo da nossa live hoje, é a empatia, né? É o quanto nós pais, nós, famílias, pessoas em gerais que lidam com as crianças, precisamos nos colocar no lugar dessas crianças, né? Como que é se você mexendo no seu celular, você é adulto, chega uma criança e arranca da sua mão, ou um amigo seu vai lá e tira da sua mão. Não, agora você não vai. Como que a gente se sente, né? Ou a esposa está assistindo a novela e o marido vai lá no controle e pã no jornal, no jogo. Como que você se sente numa situação dessa, né? Então, assim, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, isso vale muito para as crianças. É antecipar mesmo, ali colocou antecipar as ações, né? Então, assim, colocar para a criança o que vai acontecer, mas assim, colocar de manhã o que vai acontecer à noite? Não, ali, né? No correr do que vai acontecer ali logo, né? Meio que de imediato, né? Ó, daqui a pouquinho, depois... A gente tem mania de falar assim, mas eu já te falei 10 vezes que é para tomar banho. Mas não é, você tem que falar. Eu repito 10 vezes, 1000 vezes. Ó, daqui a pouco já tá acabando, nós já vamos. Ó, falta 1 minuto, eu vou desligar a televisão e nós vamos tomar banho. Ir antecipando várias vezes. Né? Elas assistem o mesmo desenho. Gente, que é isso, né? Elas assistem, sei lá, eu já não vou nem contar quantas vezes, porque eu vou errar na conta, com certeza. Sim. Mas elas assistem porque elas precisam da repetição. Sim. E daí a gente, como pais, né, nós não queremos repetir. A gente já falou uma vez e tá falado. Não pode acho ser. que a criança aprendeu, e não é assim, né? Elas precisam de sempre estar repetindo, sempre repetindo. É com essa repetição mesmo que elas vão aprender. Amanda, e você tinha, até quando a gente estava conversando sobre a live, eu vi que você falou uma coisa muito importante para mim, sobre a fase até os 4 anos, a birra até os 4 anos, e depois disso, eu acho bem importante. Isso ainda entra na questão do desenvolvimento infantil. Então, assim, a birra, ela até os 4 anos, a criança ela ainda é imatura e ela não sabe ainda, ela não tem maturidade suficiente para lidar com os seus sentimentos. Ela está em aprendizado, né? E é aí que a gente precisa brincar bastante, né, Alessandra? Até você colocou o quanto você, quando lê as historinhas, fala das expressões faciais, dos desenhos. Então, a gente precisa brincar muito, mostrar, fazer cara de bravo, de triste, de feliz com as crianças, para que elas vão identificando, né? E também as situações, quando ela chateia você falar o quanto você se sentiu triste, o quanto aquilo que ela fez, né? Não ela te deixou triste, mas o que ela fez, o comportamento te deixou daquele jeito. É importante porque até os 4 anos ela está em aquisição, né, de comportamentos aí, ela está aprendendo a lidar com isso. A partir dos 4 anos, ela já tem maturidade, né, para saber que se ela faz a birra, ela consegue algumas coisas. Então, a birra, lá, a criança, eu falei também uma coisa que eu vou repetir, não quer dizer que meu filho tem 4 anos. Então, assim, não é isso. Isso é um marco de desenvolvimento. A gente vai contar lá 4 anos e meio, até 5 ainda é considerado normal. Mas a partir dos 5 anos, uma criança que ela faz uma birra dessas birras considerada de 2 anos,
já é uma birra onde os pais, né, a família ali em geral, ela já aprendeu que com aquela birra ela ganha algumas coisas, ou seja, ela consegue alguma aquilo, né? Então, é importante que essa família, na verdade, é importante que essa família busque ajuda antes, quando ela nota que está com dificuldade em lidar já com essa situação. Mas se já buscou, se foi levando e lá com 5 anos a criança continua fazendo isso, é importante que busque ajuda, né, que tenha uma avaliação e que a família seja orientada, Sim. né, em cuidar nessas situações, porque isso precisa ser revertido o quanto antes, porque senão a tendência desse comportamento é cada vez mais aumentar, né, e isso é normal, porque ela aprendeu, né, que ela fazendo, ela ganha algumas coisas, então isso vai continuar com certeza, né, então é importante que busque Buscar ajuda, porque ajuda profissional, né? Porque isso não mostra que você é um pai ruim ou que você não sabe educar. E sim que você sabe sim, por isso que você está procurando ajuda, né? Hoje em dia a gente precisa muito, às vezes a gente está dentro daquela situação e a gente não consegue enxergar além. Precisa de alguém para instruir a gente, né? o que a gente falou até da birra é assim, quando você pensa lá no que desencadeou, né? Nós, como pais, nós temos que dizer menos nãos, né? Menos não para a criança, né? E quando eu digo isso, às vezes o pai olha assim e fala assim, mas eu não vou falar não? Nunca não vou falar não para ele, deixar ele fazer tudo? Mas não é isso. O que eu quero dizer é que nós que temos maturidade precisamos ter um malabarismo aí nas situações, né? Se a gente diz não, né? A gente bate de frente com a criança, a gente causa às vezes uma situação conflituosa e não empática, e não acolhedora, e não afetuosa, né? Então, por que não dar outras possibilidades, né? Até eu vou dar um exemplo. Eu tinha anotado aqui que eu acho bem legal. Então, eu vou pedir para vocês que estão assistindo a live. Nós estamos aqui com bastante pessoas. Eu vou pedir para vocês agora não pensarem em uma banana. A gente pensa na banana. Vou dar uns segundinhos aí para vocês. Mais alguém aí pensou na banana? Coloca eu aí quem pensou na banana. Bom, a Alessandra pensou na banana. É meio que inevitável, né? A gente pensa. Então, assim, mas eu disse não. Eu disse, né, no começo da frase, não pense em uma banana, né? Ah lá, quanta gente pensou na banana, né? Então, assim, é bem isso, né? Ah lá, apareceu até uma bananinha lá. Então, o que fica na nossa cabeça? O não foi embora, né? O não se perde no meio da frase. O que fica é a banana, né? E é isso que a gente não pensa. Ah lá, ó, teve gente que até pensou nela amarelinha, né? Então é isso que a gente não pensa quando a gente dá uma ordem para a criança, né? E a gente fala assim para a criança: não pula no sofá. O que essa criança vai fazer? O não, né? Já foi, ela vai pular no sofá. Então, quando eu digo para os pais que é para dizer menos não, eu quero dizer que ele dê mais possibilidades, né? Ele tente fazer com que a criança não faça aquilo fazendo outra coisa. Então, em vez de eu dizer não pule no sofá, eu posso dizer: filho, vem pular aqui no chão com a mamãe, né? Vou pôr música, vem dançar com a mamãe. E quando eu me insiro, né? Eu me coloco nessa brincadeira com as crianças, eu faço que a probabilidade dela se comportar do jeito que eu quero suba lá em cima, né? Então, assim, eu faço com que a criança se sinta motivada a vir pular comigo. Porque lá, afinal, eu não ia subir no sofá e pular com ela no sofá. Primeiro, porque eu acho que é errado. Segundo, porque ela pode cair, ela pode se machucar, o sofá, né? Então, você tem N outras coisas, né? Então, se eu trago ela comigo para uma brincadeira aqui, vamos pular aqui comigo no chão, vamos pular no sofá, vamos brincar de trenzinho. Então, assim, eu trago a brincadeira, eu acolho aquilo e eu faço com que ela fazer o comportamento que eu queria. Então, por isso, papais, mamães, enfim, todo mundo que está assistindo aí, menos não.
nãos, né? Mais Direcionar mais, né, para outras atividades, né? possibilidades, mais possibilidades. A gente tem que pensar antes de dizer o não. Em vez de eu dizer para ela, não pega aquilo lá, eu posso dizer para ela, ai filho, vai lá, pega o chinelo para a mamãe. Eu já direciono ela, eu tiro ela daquilo que ela ia fazer que era errado, direciono ela a fazer outra coisa, a ser, né, ajudar na casa. Enquanto. Eu tenho uma experiência minha mesmo. Eu vou Uhum, contar pro meu filho assim, tipo, 1 ano e 2 meses, começando a andar ali. Eu tava recolhendo roupa do varal e ele uhum, tava do varal, e, né, o varal baixinho, esse varal de uhum, escada, assim, puxava e jogava no chão. sim, E antes de falar não pode puxar, é claro que o instinto primeiro que a gente pensa é não, não puxa, a roupa branca no chão, meu Deus, vai sujar, né? Isso é sim, natural. Mas assim, em vez de eu falar isso já de primeira, qual que é a possibilidade? O que eu posso fazer aí, né? Então, assim, das primeiras vezes eu até falei não, né? Não vou ser, né? Vou falar isso para vocês. Eu sim, até falei não, filho, tal, mas eu comecei a perceber que eu dava tanta atenção que ele puxava mais, porque para ele estava uma brincadeira, ele não sabia que aquilo ia sujar, né? sim, Então eu com 1 ano e 2 meses mais ou menos, andando assim, com aquelas perninhas abertas, tudo, eu sim. dava roupa para ele e pedia para ele levar na cama da mamãe ou colocar no sofá, né? Então, assim, eu inseri ele na minha atividade, fiz com que ele fizesse alguma coisa, porque ele também queria participar, né? Sim. E ele faz isso até hoje. Então, olha que bacana. Então, assim, em vez dele jogar no chão, eu dei outra possibilidade. Então, isso é muito importante, porque ali eu podia desencadear uma birra. Eu podia tirar essa roupa dele, falar que ele não poderia ficar ali, colocar ele para lá, ele já ia chorar. Por quê? Porque é uma frustração que ele ia passar. A gente tem que saber lidar nesse momento. Então, incluir ele na atividade, eu acho que é, Sim. assim, coisa bem bacana a se fazer, né? E eu acho também, bom, pelo menos aqui comigo funciona, né? Quando tá no pico da birra, de repente eu também mudar o foco, vamos ali ver a borboleta, nossa, vi o avião passando. Geralmente ela já para com aquele choro, aquela gritaria, e eu consigo conduzir ela para depois, né, conversar, não dar um sermão, né? Porque às vezes a gente tem mania de dar sermão. E como diz a Fer aqui, né, Fer? Eu vi a Fer Amadeu, nossa amiga. Parabéns, Fer, pelo seu dia. Eles não É são mini adultos, eles são crianças, né? isso mesmo. Uma coisa legal que você falou, Alessandra, você colocou a respeito do mudar o foco, né? Tem uma pergunta aqui que eu anotei, tô lendo aqui. Uma mãe perguntou: Amanda, as pessoas têm falado para mim sair de perto na hora da birra, Hum, deixa uhum, ele. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Se você tem um amigo que passou por uma frustração, perdeu o emprego, passou por uma situação muito difícil, né? Uma frustração para ele, e ele veio até você chorando, desesperado, o que que você faz? vou acolher, né? Vou abraçar, né? Dar um copo de água. Ouvir, né? Sim, Esperar ele se acalmar, sim. né? Aquilo passar para daí eu conversar. Eu não vou falar para ele, para de chorar. Por que que você está chorando? Ah, não. Feio, né? Que feio você chorando, né? Não Então, pode assim, chorar, né? a gente tem que acolher o sentimento, né, da criança. É mesmo, a gente acolhe. Por que que a gente acolhe os adultos? Por que que a gente escuta os adultos falar sobre os sentimentos dele, né? E por que que a gente não faz isso com a criança? Por que que é tão difícil nós escutarmos o que ela tem que falar, eu tenho a falar? Ou às vezes até ela não vai saber falar ainda, mas ela não vai saber assim expressar o que ela está sentindo. Mas por que a gente não ajudar a dar nomes, filho? Você ficou triste porque você passou por isso? Isso te deixou triste quando aconteceu? A mamãe também fica triste, né? Pode chorar. Já já você se acalma, a gente vai ver outra coisa. Em vez de você sair de perto, deixar ele passando por aquela situação, saber lidar com aquilo, a gente tem que acolher e participar, né? Sim. Às vezes dá o foco, falar, filha, a mamãe entende que você é muito difícil isso para você, é triste mesmo, a mamãe também fica triste, mas olha a borboleta, vamos então dar uma volta, vamos. Então, assim, tentar fazer que ele mude o foco, mas assim, com que ele passe por aquele sentimento, porque isso é muito importante. E eu acho que Dá hoje nome,
Dar nome ao Nomear, eu sofrimento. Eu isso. até trouxe os bonequinhos aqui que eu uso, ó. O Eu tenho aqui, ó. bravinho, a alegria, feliz. Aqui, Ensinar, ó. né? Ó, expressão facial, tá bravo, isso Medo, ó. mesmo. Tá Que legal. triste, né? Para eles começarem a identificar neles, eu tô me sentindo triste. E também eu acho, Amanda, importante mostrar que estar triste não é ruim, chorar não é ruim. A mamãe chora, todo mundo chora e tá tudo bem. Não é o tempo todo que a gente vai ser feliz, E né? olha, A isso gente tem que com começar pai, isso desde pequeno. vou te interromper, Alessandra. Tentar fazer isso com os meninos, né? A gente vem de Sim, uma época em que era proibido, né? Os meninos não podiam demonstrar como sim, estavam se sentindo, não podiam chorar, não podiam demonstrar tristeza. Isso era demonstração de fraqueza, né? E isso não é demonstração, isso é demonstração de força, né? A gente poder demonstrar, saber dizer, né? Como que você se sente, dizer isso ao outro, isso é muito importante. sim. É isso mesmo, pessoal. E nunca levar pelo lado pessoal também, né, Amanda? Ele faz isso comigo porque é comigo, porque ele não gosta de mim. Não é isso, tá? Eu acho que a gente tem que Não, aprender a não levar pro lado pessoal também. o que acontece, Alessandra? Por que que às vezes as pessoas levam para o lado pessoal? Porque acontece com um e não acontece com o outro. Às vezes ele só faz birra com a mãe e não faz com o pai. Sim, Ou às vezes ele só faz birra com a avó, não faz com o resto da família. E daí a pessoa fala assim, nossa, isso só acontece comigo, é comigo. Mas não é que é com você. É que a criança, ela vai, como eu disse desde o começo, ela vai aprendendo a se comportar com cada pessoa, sim. né? Então, ela vai testando, ela vai, né? Ela vai testando ali para ver até onde vai, até onde não vai, o que que aquela pessoa vai fazer, o que que não vai, se aquela acha ruim, se ela fica brava, se ela vai dar tudo o que ele quer. Olha Sim. só. Então, às vezes ele só faz birra com a avó, porque vó é vó, né? Vó é Ó, mãe com açúcar. ó. Vó é vó, né? Tem umas vovó Sim, aí que eu já vi que estão assistindo a live. as Então, assim, mas vovós. é normal, né? Porque a criança, sabendo que ela dá um chorinho, a vovó vai lá e dá o que ela quer, né? Então, é importante, então, que já prevê isso, né? Já sabe que toda vez que ele olha lá, que ele vê o pote de bala, ele faz uma baita de uma mãe porque ele quer a bala. Se no final você vai dar a bala, por que não dar essa bala antes? É. Não ceder, né? Acho que a gente tem que acolher e não ceder, porque daí ele aprende com a birra. E isso tende, daí ele aprendendo que a birra funciona, É tende isso, a ficar mais intenso. Se ele antes isso. subia e esperneava, agora ele vai subir até no teto, porque funcionou, né? Mas a questão é o seguinte, Alessandra. Se é uma coisa que você já vai fazer no final, igual assim, eu vou levar ele no mercado e ele tem costume de acontecer umas 2 vezes, vamos supor, né? Ele vai lá, ele quer um doce e ele vai fazer uma baita de uma birra no corredor para ganhar aquele doce. Sim, Se eu passei disso, se eu já passei por isso, ou se eu não passei, mas no final da compra eu vou dar o doce, por que não antecipar? sim. Né? Então, tipo, se você já vai dar, dá antes da birra acontecer, porque daí não reforça com que ele faça a birra de novo, entendeu? Sim, Então, assim, já dá antes, já conversa com ele antes, fala, olha, sim. filha, chegando lá, a mamãe vai te... Pessoal, sim. Ah, Eu só tô vendo aqui que nós temos 1 minuto e 41 restantes, né? sério? Sim. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que, na verdade, vou Sim. tentar dar uma olhadinha aí rapidinho, né? O que mais a gente queria passar para vocês hoje é o quanto é importante se colocar no lugar das crianças, Uhum. empatia, na hora da birra, né? O quanto é importante a gente pensar que é difícil mesmo para a criança passar por aquilo, que a birra é normal, o quanto a gente precisa se acalmar, um resumão, o quanto a gente precisa se acalmar primeiro para depois acalmar a criança, né? E o quanto a birra é importante também para o desenvolvimento da criança, ela vai testando. Sim. A birra é normal. Não se julguem, não julguem a mãe que está passando por isso. Né? A birra é normal. E Amanda, Isso eu acho mesmo. que o pessoal está pedindo mais live. Eu quero que vocês deixem pra gente, gente. Mais temas, ou até uma continuação dessa live, né? E quero Aí agradecer a questão muito a Amanda. Quero imagina, agradecer muito a Amanda pela participação. Nossa, foi ótimo. A gente aprendeu muito, eu também aprendi. É tão gostoso a gente ter esse bate-papo, né?
principalmente É muito porque entende na prática, né? E muito bom. gostoso, gente. O pessoal tá Agradeço falando a que todos que participaram, né? legal. Todo mundo, né, que participou, que comentou. Deixem pra gente que com certeza nós vamos fazer mais, né, Amanda? Isso, vamos fazer mais, vamos pensar nesses temas novos, né? E agradecer a todo mundo que veio aqui, né, para assistir a gente. A gente fez com muito carinho, pensou em